Pô, rapaziada, acabou aí 2-1, Clube do Remo para cima do Ferroviário, um jogo que poderia ter sido mais tranquilo. O Remo consegue aí dificultar sua própria vida pela questão da qualidade técnica dos jogadores que a gente já falava aqui há muito tempo. Eu quero ser bem breve nesse vídeo com as notas e análises desses jogadores, mas eu quero aqui chamar para fazer uma pequena reflexão. É possível o Remo buscar uma classificação? Eu já falei isso aqui há um bom tempo para vocês e eu vou continuar com a mesma opinião porque dificilmente eu mudarei. Possível é. Com esse time aí, não vai classificar. Vai ficar ali em 11º, mais uma vez, e vai ficar de férias em agosto. O que o Remo precisa fazer para buscar uma classificação? Contratar 3 a 4 jogadores que possam chegar, serem titulares e ajudar a gente nesse processo aí de classificação. O Remo, ele nunca vai deixar de ser um clube grande, nunca, tá? Porque o que faz o Remo ser um clube grande é a sua torcida, a sua imensa torcida, que já está totalmente calejada de tantos erros, tantos fracassos que esses caras fazem todos os anos. Mas o Remo, ele foi um clube que parou no tempo. Parecia que há um tempo desse atrás, que o Remo tinha de fato, mudado a maneira de contratar, a maneira de pensar. Mas não, continua da mesma forma e talvez até pior, porque agora não há oposição dentro do clube do Remo. O Fábio Bentes manda e desmanda, o Fábio Bentes fala o que tem que ser feito e a galera abaixa a cabeça e fica por isso mesmo. Contratações sem lógica nenhuma, jogadores que chegam para jogar no clube do Remo, jogam uma partida e depois não jogam nunca mais, e outros que são totalmente ruins e que todo jogo tem oportunidades. Quando você olha para o gol do clube do Remo e vê o Marcelo Rangel como goleiro principal e titular, você entende tudo isso que eu estou falando. Quantas vezes o Marcelo Rangel não falhou? Quantas vezes o Marcelo Rangel entregou a paçoca e nos prejudicou? Se eu pegar os jogos que o Marcelo Rangel salvou a gente, garantiu o resultado, e pegar os jogos que o Marcelo Rangel entregou a paçoca, eu tenho certeza que os jogos que ele entregou a paçoca são maiores do que os que ele salvou a gente do resultado. Ter um goleiro como o Marcelo Rangel reflete aquilo que a gente passa dentro de campo e na tabela do campeonato. Um time que marcou 10 gols e sofreu 16 gols. Hoje foi o 16º gol que o clube do Remo sofreu. Ter apenas 10 gols mostra um ataque que a gente tem com o Marco Antônio, uma lesma, uma verme em campo, e o Ítalo, que parece que é aposentado. Parece que precisa de muleta para correr. Hoje, mesmo com toda essa limitação, o Remo conseguiu a vitória. O Remo conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. 13 pontos. O Sampaio Corrêa empatou hoje, se distanciou um pouco do Sampaio Corrêa. Teve também um empate aí, que na minha opinião foi um bom resultado, do Ipiranga com a equipe da ABC. O Remo empatou no mesmo número de pontos do ABC, mas tem uma vitória a mais que o ABC. Então o Remo consegue ganhar a posição da ABC e volta para a 10ª colocação na competição. Mas enquanto tiver um goleiro como o Marcelo Rangel, e isso aí é uma coisa que eu já venho falando isso aqui há um bom tempo para vocês, o Remo não vai chegar a lugar nenhum. O Remo vai continuar tropeçando nos próprios pés, vai continuar tomando gols bobos, vai continuar perdendo jogos que não deve perder, e é isso. Aí o Marcelo Rangel vai fazer uma única defesa num jogo ali, vai entregar 300 jogos e vai ficar por isso mesmo. O que precisa ser feito? Eu já falei para vocês. O Remo tem que ir no mercado contratar. Não adianta esperar a oportunidade de jogador vir, porque não vai vir. O que vai vir serão os refugos. Vai na Série D. A Série B está com dificuldade, vai na Série D. Axel Lopes dando sopa lá no Águia. Traz o cara. Dindê, traz o cara. Tem jogadores bons também no futebol do Nordeste, na Série D. Busca pelo menos uns 2. Reforça esse elenco. Reforço nunca é demais. Principalmente num clube que está na situação do Remo. O Remo hoje pode até estar um pouco mais tranquilo em termos de rebaixamento, mas ainda luta contra o rebaixamento. E também, quem sabe, não pode lutar por um G8. A tabela do Remo não é difícil, não é impossível. O Remo tem 8 jogos, desses 8 jogos, 6 são passíveis do Remo vencer. Outros 2 são bem complicados porque são fora de casa, Figueirense e Ferroviária,
de São Paulo, mas todos os outros 6 jogos dá para o Remo conquistar pontos fora de casa e vencer seus jogos em casa. Para isso, vai precisar ter um time diferente, porque com esse time aí não consegue. Lamento te dizer isso, mas não consegue. Bom, vamos lá para notas e análises, né? Marcelo Rangel falhou no gol, aliás, o cara cabeceou a bola do meio de campo, aliás, o cara cabeceou a bola lá da Almirante Barroso e fez o gol. Marcelo Rangel, pelo amor de Deus, né, cara? Nota 0. O Diogo Batista, e não adianta vir aqui falar que ele salvou no último lance, porque se ele tivesse tomado aquele gol no último lance, eu ia ficar menos puto do que com o gol que ele tomou. Porque se ele não toma aquele gol, a gente não ficaria numa situação tão complicada no jogo como a gente ficou. Então, nota 0 para o Marcelo Rangel. Diogo Batista no primeiro na minha opinião, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo cansou, né? Natural também, um ser humano, assim como todos os outros. Uma nota 5 para o Diogo Batista. Curuá, para mim, fez no primeiro tempo, assim, foi um dos piores em campo no primeiro tempo. No segundo tempo deu até uma melhorada, mas ver o Curuá improvisado de zagueiro me deixa um pouco preocupado com as opções que o Rodrigo Santana tem. O Cia, de fato, era a opção dele. O Ligia sentiu uma lesão, era o titular hoje, sentiu uma lesão. E o João Afonso, que é o titular desse time aí, tá também machucado. Então o Paulinho Curuá vai ficar com uma nota 4. O Bruno Bispo hoje teve algumas vaciladas ali, mas conseguiu pelo menos manter, né, o desempenho dele. E o zagueiro lá, o Rafael Castro, também teve algumas vaciladas ali, mas também conseguiu manter o desempenho. Então para cada um nota 6. Raimar, na minha opinião, melhorou porque fez uma partida horrorosa contra o ABC. Como o Raimar melhorou, né? Vai ficar com uma nota 7 aí. Meio de campo, Jadson, assim, o Jadson é um jogador fora de rotação nesse time. Ele está num outro nível. O Jadson está no outro nível. Se a diretoria do Remo entendesse um pouquinho de futebol, eles iriam atrás de jogadores para ajudar o Jadson. Por exemplo, a bola chega na frente do atacante, o atacante tem condições de finalizar, ou um ponta para sair nas bolas, porque o Jadson ele consegue clarear jogadas que nenhum outro jogador consegue nesse elenco do Remo. Então para o Jadson aí uma nota 9,5. Né, o Pavani também fez o gol também, né, um gol de cabeça ali, tirou até o Urucubaca, né, o Pavani que ainda deve um pouco de futebol pra gente, mas pelo menos na minha opinião melhorou muito. Então pro Pavani aí uma nota 8. Marco Antônio, né, eu quero falar um pouco do Marco Antônio, porque o Marco Antônio chegou no Remo e ele chegou com um discurso, né, discussão bonito, nossa, sou muito Remo, que não sei o que sou eu e pronto, né? E assim, eu torço para esse time e tal. Não adianta nada você dizer que torce para o Remo, Marco Antônio, e andar em campo, como você vem andando em campo nos últimos jogos. E eu não entendo por que você é titular, sinceramente eu não entendo. Tá 0, né? O Ítalo, primeiro tempo muito apagado, no segundo tempo tentou até aparecer, cabeceou uma bola ali que poderia ter dado 3-1 para o clube do Remo, poderia ter surpreendido o goleiro. Ítalo aí uma nota 7, né? Entrou o Matheus Anjos, que na minha opinião deu uma nova cadência nesse time do Remo, conseguiu mostrar um bom futebol, pelo menos hoje, né? O Matheus Anjos fica com nota 8 aí. Entrou o Kelvin, uma aberração, não perder meu tempo com esse cara aqui. Aí entrou também, né, o Adson, que é outro também, que, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, cara. Adson, Kelvin, esses jogadores assim, te ver vestindo a camisa do Remo, né? A gente fica se perguntando, né, o que os caras desses fazem com a camisa do Remo. Esqueci do Felipinho, né? O Felipinho foi tão apagado que eu acabei esquecendo dele também, né? Nota 2 pro Felipinho aí, que saiu ainda no intervalo com o Matheus Anjos. Entrou também o lateral Vidal e o Helder, que eu não vou nem falar também aqui, né? Vou nem perder meu tempo aqui também. Então é isso, gente. O Rodrigo Santana hoje conseguiu uma vitória, poderia ter sido mais tranquila se não fosse o goleiro, né? O Remo, pelo menos em termos de permanência, o Remo precisa apenas de 9 pontos. São os 9 pontos em casa, que o clube vai buscar em casa, vai ter que buscar em casa, que aí soma 22 pontos e garante a permanência. Em caso de classificação, se for querer brigar ainda por classificação, vai ter que vencer 2 jogos fora de casa. O Remo ainda não conseguiu vencer 2 jogos seguidos nessa Série C e também não conseguiu vencer 2 jogos fora de casa. Tem apenas uma vitória, que é contra a equipe do Sampaio Corrêa. Aliás, os únicos pontos que o Remo somou fora de casa. O Remo só perdeu fora de casa e agora tem a possibilidade contra o Caxias de conseguir algo diferente. Se você acredita na classificação ou que o Remo vai escapar do rebaixamento ou ainda acha que o Remo vai cair, deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau.